Sabe que Jesus foi reconhecido lá no caminho de Emaús por causa da gratidão, né? Jesus foi reconhecido, ele estava no caminho de Emaús, encontrou 2 discípulos que estavam angustiados, porque, né, perderam o mestre morreu e tal, e eles vinham conversando sobre isso. De repente, Jesus, já ressurreto, né, se manifesta para eles e vai conversando com eles. O que tem acontecido? Ele fala, você não está sabendo? Jesus de Nazaré morreu, foi crucificado e tal. E Jesus conversando com eles, eles não deram conta, não perceberam que era Jesus que eles estavam conversando. E chegando no destino deles, eles, o senhor não quer dormir aqui? O senhor não quer comer um pão com a gente aqui, se alimentar? Jesus falou, aceito e tal. E no momento em que eles foram comer do pão, Jesus levanta o pão e agradece. Aí os 2 discípulos olharam e falaram, o coração deles aqueceram. Eles falaram, ué, esse não é Jesus? Eles reconheceram Jesus por causa do gesto de gratidão, de agradecer. E Jesus, eles reconhecendo que era Jesus, eles falaram, fica, Senhor, mais um pouco com a gente. Vem pousar, vem dormir, dorme aqui e tal. E Jesus, então, ou seja, os 2 discípulos do caminho de Emaús reconhecem Jesus por causa do estilo de vida de Jesus, igual você está falando. O estilo de vida de Jesus era um estilo de gratidão. Era a vida dele, era hábito, né? Fazia parte da vida dele agradecer. E sendo Jesus, né? Agradecendo ao Pai. Graças te dou, Pai. Quantas vezes você não escuta, não vê Jesus falando, graças te dou, Pai, né? Pelos discípulos que me deste, lá na oração de João 14. Graças te dou por isso, graças te dou. Jesus, sendo Jesus, tinha um coração, ele em vida aqui, ou como homem, ele tinha um coração grato, o tempo todo, né? Amém. É engraçado que em Romanos nós estamos falando de gratidão e é meio que automático o assunto da ingratidão também entrar, porque aqui esses 9 leprosos foram ingratos, né? Sim, E é uma coisa assim bem comum dentro de uma comunidade de fé. A pessoa ela busca a Deus mais pela necessidade de ser abençoado, resultados do que adorar a Deus. Um pastor conhecido nosso, engenheiro da Vox, foi trabalhar alguns meses na Alemanha. E ele começou a frequentar a igreja evangélica na Alemanha. Né? Indicaram lá uma comunidade de fé, ele começou a trabalhar lá na Alemanha. E quando ele voltou, ele passou aqueles 6 meses na Alemanha, quando ele voltou, ele começou a testemunhar a diferença daquela região que ele estava e a diferença nossa aqui, um esquema meio que cultural dentro da comunidade de fé. É muito difícil, ao meu ver, tá, pessoal? Eu não estou falando estatística. Mas, ao meu ver, é muito difícil uma pessoa ir para a igreja de boa, vamos dizer assim. Ela sempre vai para a igreja quando ela está quebrada. Ou ela está com um casamento ruim, ou ela está doente. por alguma necessidade. Ou ela está desempregada. Necessidade. Eu vou fazer uma campanha por um emprego. Eu vou fazer uma campanha pela saúde. Eu vou ir para a igreja fazer uma campanha porque eu preciso restaurar minha casa que está toda quebrada. Por que eu estou falando isso? Porque ele falou que lá na Alemanha, na região que ele estava, eu não sei se isso, logicamente eu acredito que não, mas pelo menos onde ele estava, ele falou que o pessoal ia para a igreja porque amava a Deus. O pessoal se convertia, conhecia o evangelho, porque a igreja que ele estava frequentando, todos estavam com uma vida estabilizada, uma vida boa. E no Brasil nós temos uma cultura
o pessoal preza muito por campanhas, mas campanha quando todo mundo está quebrado, tá tudo lascado, tudo danado, aí o camarada quer... Deus precisa juntar os cacos. Aí corre para a igreja. Só que tem um detalhe. Quando recebe a bênção, se esquece de Deus. Lógico que não são todos, obviamente. Mas muitos esquecem de Deus. Os pastores devem ter muita história, né? Assim, né? Com certeza absoluta. Então, aqui em Romanos, por exemplo, é mais ou menos dentro do contexto de não glorificar a Deus, mas aqui já entra um processo de cauterização. O coração já fica endurecido de uma forma tão violenta que Paulo fala que o Espírito Santo não tem mais acesso àquele coração. É mais ou menos isso, para não falar bobagem. A ponto de Deus entregar a pessoa para os seus desejos. Fala assim, olha, seu coração está tão endurecido, está batendo de frente, não consegue mais agradecer, não consegue buscar, está adorando a criatura em vez de adorar a Deus. Isso é muito perigoso, quando a pessoa se acha autossuficiente. Eu tenho tantas graduações, tantos diplomas, eu tenho meu emprego aqui ganhando 10, 15, 20, 30 mil, ou sou um empresário muito bem sucedido, eu não tenho falta de nada. Não tem aquela passagem que Jesus fala, louco, essa noite pedirão a sua alma. Eu acho a maior loucura quando nós chegamos num estágio de prosperidade, de abundância, de bênção, de saúde. Eu volto a repetir, já falei isso aqui. Dentro da sua reflexão, pastor, da passagem que o senhor trouxe aí pra gente nessa noite. Eu acho uma loucura ou colocar Deus no final da fila. Deus, fica aí no final da fila, tá bom? Porque eu vou curtir tudo que eu conquistei. Aqui nesse trecho que eu vou ler, a pessoa não colocou Deus no final da fila. Aqui ela amou mais a criatura do que a Deus, e Deus entregou essas pessoas aos seus desejos. Vocês são autossuficientes, vocês são como se fossem deuses, vocês se idolatram, então eu entrego vocês ao desejo de vocês. Romanos capítulo 1, verso de número 21. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Verso 24, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Então, verso 21 fala, portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram. Aqui está dizendo que não era a pessoa que não tinha entendimento de Deus. Conheceram a Deus. Tiveram todos os códigos do céu, todos os caminhos, toda a experiência. O empírico. Tiveram, às vezes, até experiência com o próprio Espírito Santo. E abandonaram a fé. A Bíblia fala, obscurecendo o coração, entrando trevas profundas no coração. Não querendo saber mais, não aceitando mais a palavra, os ensinamentos da palavra. Apostasia. Apostasia é abandonar, deixar, abandonar. Apostataram realmente da fé, a ponto de Deus
entregar para o desejo do seu coração, da sua carne. E hoje em dia, muita gente vive assim, né? Vive pelo prazer. Vive assim, eu faço porque eu gosto, eu não... Então, que mal tem nisso? Então eu gosto de fazer isso, eu gosto de pecar dessa forma, eu vou pecar e pronto, porque eu gosto e se entrega, né? Hoje isso está muito comum, né? E é mais ou menos o que a gente estava falando, né? Ser cristão não é simples, porque tem que entrar pela porta estreita. Renúncia. E porta estreita é renúncia. Renúncia. Porta estreita é pagar o preço, né? E cada um vai pagar o seu preço individual, né? Cada um tem o seu preço a pagar. Cada um vai pagar o seu preço individual para poder entrar. Cada um tem a pela sua porta renúncia, estreita. né? Exatamente. Tem gente que tem que renunciar X pecado, outro X desejo, X. Cada um tem as suas vontades para ser renunciado, né? E interessante que lá está escrito que eles amaram mais a criatura do que o Criador. Ou seja, se acham autossuficientes. E aqui em Colossenses capítulo 3, verso 17, o apóstolo São Paulo fala: e quando fizerdes por palavras ou por obras, ou seja, tudo o que vocês forem fazer, não se achem autossuficientes. Deus tem que ser glorificado em tudo. Fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Ele tem que ser o número 1. Ele tem que estar na frente, ele tem que ser o número 1. Dando por ele graças a Deus o Pai. Ou seja, nós estamos fazendo esse programa, os Códigos do Leão. Mas o nome dele tem que ser glorificado aqui nesse espaço. Nós estamos fazendo para a glória dele, e é ele que tem que estar na liderança de todas as coisas. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor. Nós estamos fazendo esse programa em nome do Senhor Jesus. E agradecendo ao Senhor por a oportunidade de estarmos aqui conversando com a turma que está aí em casa.